O pensamento liberal parece que tomou um papel de protagonista nessas eleições, né? O que as pessoas têm feito é discutido de uma forma muito rasa esse pensamento liberal, porque o pensamento liberal surgido na Inglaterra, lá durante um pouco antes da Revolução Inglesa, até influenciando a Revolução Inglesa, ele ia muito além do campo econômico. Eu, esse fim de semana, relendo um livro que eu gostei muito, do John Locke, que foi um dos pais do liberalismo, Sim. eu trouxe um trecho para cá que ele diz o seguinte: abandonem a injusta discriminação com que são tratados em matéria de direitos civis. Mudem as leis, suprimam as punições a que estão sujeitos e imediatamente tudo será paz e segurança. O pensamento liberal é algo que fala sobre a tolerância religiosa, a tolerância que respeita os direitos individuais. E se você pega um país, por exemplo, como a Holanda, que adotou tanto a parte liberal na economia lá atrás, no século XVIII, final do século XVII, como na parte social também, do respeito aos direitos dos indivíduos, ela teve um sucesso enorme e é um dos países hoje em dia que detém os melhores índices de qualidade de vida e etc. Vocês, no partido do Jair Bolsonaro, o senhor Jair Bolsonaro, parecem ter adotado o liberalismo no lado econômico, mas um super conservadorismo no lado da moral. Como é que é esse novo liberalismo que é liberal no econômico e conservador no campo da moral? Eduardo, as comparações, eu não gosto quando se faz comparações com países que não têm a característica do nosso, né? O nosso é uma sociedade de massa, 200 milhões de habitantes. A Holanda é um país pequeno, né? E tem seus problemas internos, lá com aquela questão da liberalização das drogas, eles também sofrem bastante com isso aí, né? Então, essa questão dos costumes, né, do conservadorismo, vamos colocar assim, eu julgo que a sociedade ela vai resolvendo esse problema, né? Eu, às vezes, até chamo isso da pauta de Ipanema, né? Eu digo que Ipanema não pode pautar, né, um país que tem 12 milhões de desempregados, que 60 mil pessoas são assassinadas por ano, que mais de 50 mil morrem no trânsito, não é, com gente que morre na fila de hospital. Então, a gente tem problemas tão grandes que essa questão, o governo, obviamente, ele tem que ter a sua visão nisso aí, mas a sociedade, ela vai, naquilo que eu chamei uma vez de aproximações excessivas e fui mal interpretado, ela vai chegando àquilo que é o bem-estar de todo mundo. Mas olha que interessante, quando o senhor cita o caso dos 63 mil homicídios que a gente tem no país e que faz com que o Brasil tenha uma taxa de homicídio de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, quando você analisa, por exemplo, um jovem negro que mora no Sergipe, essa taxa vai para 340, ou seja, existe claramente uma questão do preconceito no Brasil que tem que ser endereçada. Como endereçar essa questão do preconceito no Brasil aos negros, aos homossexuais e às outras minorias com um discurso tão longe disso como é o discurso que tem Jair Bolsonaro? A realidade é a seguinte, né? Para mim, minha visão, homicídio é homicídio, não interessa se é um homem branco, pardo, negro, amarelo ou uma mulher, né? Se é um homossexual ou não. É um homicídio, é um crime que tem que ser investigado, a pessoa que for, né, levantada como sendo responsável, submetida ao processo legal e devidamente condenada. Então essa é a minha visão dessa questão, até porque uma sociedade de massa como a nossa, se não houver a lei, ou seja, lei igual para todos, e a execução do direito, nós vamos para a barbárie. Mas como ajudar com a diminuição do preconceito? Eu não vejo preconceito no Brasil, sinceramente. Eu pertenci há quase 50 anos a uma instituição onde isso não existe, né? Eu até citei lá no programa da Globo News, na sexta-feira, o caso que nós fomos exemplo durante a Segunda Guerra Mundial, que nós éramos a única divisão, né, multiétnica, onde nós tínhamos brancos, pretos, pardos, que é a nossa raça, a raça brasileira, né? Você vê que os americanos tinham divisão constituída só por negros, que era um problema. Os ingleses tinham tropas por nepaleses, de indianos, e os franceses suas tropas coloniais. Nós não, nós sempre fomos isso. Então eu não vejo preconceito aqui no Brasil. Agora, você coloca muito bem que dos nossos mais de 60 mil homicídios, 90% são homens que morrem, e desses 90%, grande parte é uma população mais morena, né? E isso exatamente por quê? Né? Porque estão centrados em cima das comunidades carentes. Né? Aí entra novamente aquilo que eu disse. Se nós não entrarmos dentro dessas comunidades e lhes dermos saúde, educação e infraestrutura, nós vamos continuar a ter eternamente esse problema.